a hipotiroidismo está relacionado a problemas como eclâmpsia. E o hipertiroidismo? Então, o hipertiroidismo, ele também está relacionado com aumento de risco de abortamento, de descolamento placentário. Ele tem menos influência sobre o desenvolvimento cerebral, uma vez que você vai estar com a quantidade adequada de hormônio, então o desenvolvimento cerebral vai acontecer. Mas ele está muito mais relacionado, ele também aumenta risco para pré-eclâmpsia, tá? Para sangramento, né? Para outros problemas, e também está relacionado com infertilidade, tá? Não é uma relação tão específica quanto a gente tem no hipotiroidismo, mas também está relacionado, né? Então, só que assim, o hipertiroidismo geralmente é um quadro mais grave do que o hipotiroidismo. O hipotiroidismo, o tratamento é um tratamento muito simples e que geralmente não traz nenhum problema para a mãe e muito menos para o bebê, pelo contrário. Mas no hipertiroidismo, o próprio tratamento do hipertiroidismo muitas vezes tem efeitos colaterais. A medicação que a gente usa pode dar alteração tanto de queda de leucócitos, quanto pode dar alteração hepática. E assim, o ideal é que a gente tente compensar ao máximo para liberar essa gestante para engravidar. Durante a gestação, geralmente, como é uma doença geralmente autoimune, o hipertiroidismo, a causa mais comum é a doença de Graves, que também é uma doença autoimune. Igual a causa mais comum do hipotiroidismo, também é uma doença autoimune, que é o Hashimoto, tá? Então, nos dois, no caso do Graves, tanto num quanto no outro, você tem uma melhora da parte de... Você tem uma queda de imunidade, que toda gestante tem. Qual é a gestante que nunca ficou gripada? Toda gestante fica gripada pela queda da imunidade, que é natural, tá? Então, assim, tem a queda na imunidade e com isso você tem uma melhora da função da tireoide no hipertiroidismo, geralmente durante a gestação. Que não acontece no hipo. Geralmente tem uma piora. Por quê? Porque no hipotiroidismo, você tem que produzir 50% a mais de hormônio quando você engravida. Entendeu? Então, nesse caso, no hipertiroidismo, você não tem uma alteração estrutural da sua tireoide. Uhum. Então, a sua tireoide dá conta de produzir a mais, até porque ela já estava produzindo a mais, né? Já no hipo, não. Quando a pessoa tem um hipotireoidismo, significa que ela já perdeu em torno de 70% da função da tireoide dela. Ou seja, se ela já perdeu 70%, como é que ela vai produzir mais 50%? Ela não tem reserva para isso, né? Então, ela não tem como produzir a mais. Já no hipertiroidismo, quando a gente consegue compensar a gestante, tem tempo, no caso, a pessoa que quer engravidar e tem tempo para isso, geralmente, entrando na gestação, o primeiro mês é um pouco mais difícil, mas depois isso tende a melhorar. A grande maioria das gestantes melhora, né? Tem os riscos, você não pode deixar de acompanhar de jeito nenhum, inclusive porque se a gestante usa a medicação, ela precisa usar a medicação certa, porque, por exemplo, o Tapazol não é indicado para a mulher que quer engravidar. Você tem que usar o Propil e o Uracil, porque o Tapazol está relacionado, inclusive, com malformação. Então, como é que eu vou dar para uma mulher que quer engravidar uma medicação que pode causar uma malformação no bebê, né? Então, o próprio hipertiroidismo descompensado pode causar malformação. Então, o ideal é você não liberar para engravidar. Se está descompensada, não libera. Espera mais um pouco, compensa e entra na gestação, né? Eu tive um caso de uma paciente que ela chegou para mim, ela já tinha passado uns 4 endócrinos. E aí elas, assim, um queria fazer a cirurgia, outro queria dar iodo, outro queria fazer outra coisa. Eu digo, olha, nada disso. Só o remédio. Aguarda. Depois de 2 meses, a tireoide dela foi melhorando, melhorando, melhorando. Ela entrou sem remédio nenhum na gravidez. Ficou a gravidez inteira sem remédio nenhum. E até hoje, né? Então, assim, era questão de que foi um momento de exacerbação imune, né? E que ela nem precisava, porque assim, eu só dou medicação para gestante quando é estritamente necessário. Isso deveria ser a prerrogativa para todos, né? Então, e mais, assim, diferente do hipotiroidismo, que a gente se liga muito no TSH, né? No caso do hipotiroidismo, no caso do hiper,
A gente vai se basear mais no T4 livre. Se o T4 livre tá bom, mesmo que o TSH esteja baixo, suprimido, não importa. Não importa. Então, o importante é você manter o T4 livre dentro do que está normal. Se ele estiver normal, é o que o bebê precisa. Porque você não pode, se você tratar a mãe para deixar um TSH normal, o T4 livre vai baixar e você não vai passar o que você precisa passar para o bebê. Então, você tem que pensar na lógica de uma gestação, né? Então, você tem que pensar primeiramente que você tem que passar aquele T4 livre para o bebê. Esse T4 livre está vindo da mãe. Então, se ele está bom e está passando a quantidade adequada para o bebê, não tem importância. Mesmo que o TSH esteja suprimido, isso está garantindo com um T4 livre normal que a mãe não está com hipertireoidismo, nem o bebê, né? E quando essas pacientes ficam assim, não acontece nada, não tem nenhum risco para o bebê, né? E é muito pior aquelas pessoas que dão a medicação e aí o TSH fica normal com o T4 livre baixo. Aí eu induzi um hipotireoidismo, né? Que a paciente não tinha, né? Então tem que tomar muito cuidado. E sempre, tanto o hipo quanto o hiper pioram depois do parto. Todos os dois.